Gente, então, uma das questões para a gente falar do Homo sapiens após a explosão cultural que se intensificou nos últimos 50 mil anos, uma questão central, então, é a gente definir o que é cultura, né? A definição de cultura é uma definição densa, muito ampla, difícil a gente conseguir, em poucas frases, definir exatamente o que é cultura. Nós vamos ter um seminário inteiro sobre essa discussão, falando sobre esse livro seminal, que é a obra do antropólogo e sociólogo Clifford Geertz, né? Ele escreveu esse livro, então, sobre a interpretação das culturas, e o que ele diz, então, é que as culturas, elas são densas, por definição, né? Você tem sempre, em qualquer aspecto cultural, diferentes ângulos sobre o mesmo assunto, aspectos geográficos, aspectos históricos, aspectos sociais, aspectos biológicos. Ele cita um exemplo, por exemplo, de um embate entre um mercador judeu num deserto do Marrocos, negociando com um povo beduíno. E aí eles estão ali numa negociação intensa, e aí ele faz as perguntas, né? Olha quantas dimensões existem aí quando você tem um país, uma população, o que é um beduíno, o que é um judeu, o que é o Marrocos, o que é um país, o que é uma língua. São tantas dimensões que fica impossível a gente fazer uma definição curta e grossa. A princípio, se precisasse definir, acho que em uma palavra, acho que, para mim, pessoalmente, a melhor definição para a cultura é sempre quando há uma densidade de diferentes dimensões no mesmo fenômeno, né? Então, é um fenômeno cultural. A gente vai falar bastante detalhadamente disso nos seminários, né? O fato é que, se a gente for definir exatamente quando que o comportamento humano moderno entrou num padrão cultural, fica impossível da gente falar a data exata. Até porque os nossos outros ancestrais também apresentavam algum tipo de comportamento que pode ser chamado de cultural. E como a gente viu em outras aulas, até mesmo os chimpanzés têm padrões culturais, variam de regiões da África, os costumes, até para o tipo de comunicação que os chimpanzés têm entre si, né? Então, você tem ali uma diversidade cultural, tem um paper seminal que acho que eu coloquei para vocês, que é o Culture in Chimpanzees, né? Um paper super importante falando sobre isso, né? Então, aqui o Ian Tattersall, né, aquele arqueólogo que nós lemos na Scientific American, ele, então, fala um pouco sobre as diferentes atividades que estão delineadas aqui no quadro de baixo, no retângulo inferior, e as diferentes espécies, né? Então, veja, imagens, a gente acreditava que era exclusiva dos sapiens, hoje a gente já sabe que os neandertais também faziam pinturas parietais. Ornamentação do corpo, possivelmente até os heidelbergenses faziam, os neandertais sabidamente usavam ocre para se ornamentar. Trocas de longa distância, quando você observa, por exemplo, uma ferramenta lítica num sítio, sendo que a rocha que origina aquela ferramenta só está presente, às vezes, a 20, 50 quilômetros de distância, então mostrando que havia algum tipo, talvez, de troca, de comércio, de deslocamento, né, porque eles preferiam um tipo de matéria-prima sobre o outro. Estou mostrando para vocês que alguns fenômenos culturais, possivelmente, provavelmente, em alguns casos, sabidamente, já eram feitos por outras espécies hominíneas. Então, construção de abrigos, a gente tem abrigos já de erectus bem definidos, né? Domesticação do fogo, a gente acredita que o erectus, as evidências mostram que eles já tinham, então, esse domínio do fogo. E aí, aqui embaixo, tem essas 3 sequências, né? De fazer uma ferramenta, fazer 2 ferramentas ou fazer 3 ferramentas, né? O erectus, então, fez aquela sequência de indústrias odubaense e depois aqueulense,
Durante 2 milhões de anos, praticamente, o Erectus só fazia aqueles machados de mão, aquelas bifaces aqueulenses, né, aquelas ferramentinhas em forma de gota, que o João vai demonstrar hoje. Posteriormente, né, os heidelbergenses e os neandertais também conseguiam fazer mais de uma ferramenta, e já os neandertais e sapiens faziam uma série de ferramentas, inclusive lanças, e aí também a gente inclui as ferramentas compostas, onde você tem mais de um material compondo uma mesma arma. Por exemplo, ossos e pedras, ou um pau de madeira com uma ponta de lança de pedra. Enfim, essas seriam as ferramentas compostas, tá certo? Bom, a gente pode olhar para a cultura em diferentes abordagens, né? E academicamente a gente vê que tem, inclusive, um aspecto histórico, né, dos anos 80 para cá, de diferentes formas de olhar para a evolução humana, né? Então, aqui nesse quadro, eu estou mostrando 5 tipos de abordagem, né? A da sociobiologia, que começa principalmente com um livro que chama Sociobiologia do Wilson, né? E depois progride para a sociobiologia humana. A ecologia comportamental humana, que, se não me engano, a Cássia está nessa linha, né, na ecologia. Nós temos depois a psicologia evolutiva, que já é esse estudo onde a psicologia tenta ver nesse aspecto histórico como é que vão aparecendo no decorrer dos hominíneos da evolução humana aspectos psicológicos que estão presentes nas populações atuais. Tem um campo que é a memética, que não é mais tão, digamos, ativo academicamente, né, mas é o estudo dos memes. Começa principalmente com a publicação do livro O Gene Egoísta, do Richard Dawkins, que acredito que vocês estejam estudando em etologia, e aí você tem uma sequência de estudos aí chamada de memética, e por fim, uma abordagem bastante moderna, atual, na qual o grupo do Instituto de Biociências, em larga parte, assim, se insere, que é esse estudo da coevolução gene-cultura, né? Herança dual. A gente, então, entende herança biológica sendo transmitida paralelamente, interrelacionadamente com a transmissão cultural, né? Além da transmissão comportamental, né? Então, aqui a gente vai vendo diferentes profundidades, né, níveis de explicação. As duas primeiras são comportamentalistas, né, behavioristas. A psicologia evolutiva procura, então, explicações de mecanismos psicológicos, né? A memética, então, foca realmente nos memes, e a coevolução gene-cultura foca nesse intercâmbio entre mente e corpo, entre biologia e ciências humanas, entre genes e memes, um influenciando a evolução do outro. Então, existem várias abordagens aí que a gente pode fazer. Eu queria destacar algumas. A primeira é que a psicologia evolutiva, então, ela foca nesses hominíneos do Pleistoceno, e aqui está faltando no quadro, né, mas, obviamente, também no Paleolítico Superior e depois no Holoceno também, né. Em relação a considerar os comportamentos como adaptações, né, a sociobiologia aceita comportamentos como adaptações, ecologia comportamental humana também aceita os comportamentos como adaptações. A psicologia evolutiva, ela já tem algumas restrições, em alguns casos sim, né, mas em outros casos não, porque a gente tem agora essa questão das adaptações que foram estabelecidas para um hominídeo do Pleistoceno, mas agora estão num novo contexto ambiental e sociológico, que é a modernidade, a contemporaneidade, e muitas vezes isso causa desequilíbrios, como, por exemplo, a questão da obesidade, né? Essa era a pergunta, né? Esse era a primeira parte desse slide, então mostrando os níveis de explicação nas 5 abordagens
principais, né, em relação à evolução humana, sociobiologia, ecologia comportamental humana, psicologia evolutiva, memética e coevolução, gene e cultura. Então, falando um pouco disso, eu mudei para esse slide e estava mostrando para vocês exatamente aqui qual que é a visão que essas ciências têm em relação aos comportamentos como adaptações, né? Então, tanto a sociobiologia quanto a ecologia comportamental aceitam essa ideia, né, de que comportamentos podem ser adaptações. Na psicologia evolutiva, existe um foco em estabelecer esses dilemas, né, de um corpo que se adaptou para um ambiente do Pleistoceno e que agora está numa nova situação contemporânea. Então, um dos exemplos que eu estava citando é a questão da obesidade, mas tem várias outras doenças que a gente vai mostrar e que a gente leu nessa semana, como esquizofrenia e vários distúrbios psicológicos, que podem ser resultado desse novo ambiente e desse descompasso entre um corpo adaptado para um tipo de ambiente e esses novos ambientes urbanos em que nós estamos inseridos, né? Na memética, essa ideia de comportamento adaptativo também é problemática, porque na memética o foco é realmente no meme, e o meme ele é visto como uma entidade que muitas vezes pode se propagar até de uma forma viral. Então, sei lá, qualquer uma dessas modas, hipster, ou hippies, ou, sei lá, bichinhos virtuais, todas as modas, elas podem ser vistas como um meme, como uma entidade, às vezes até parasitando as mentes dos humanos e se espalhando de uma forma evolutiva, né? Então, a memética tem realmente essa visão dos memes como os genes são para a biologia evolutiva clássica, né? A síntese moderna. Já na evolução, na ideia de coevolução gene-cultura, é um estudo que aceita, sim, as adaptações comportamentais, né? Mas a evolução cultural permite que nós tenhamos maladaptações culturais, né? Ou ideias que são espalhadas que podem ter um comportamento de reduzir a adaptatividade de um determinado grupo, né? Um exemplo clássico seria uma seita religiosa onde todo mundo entra no rabo de cometa, né? Não lembro como que era as ideias do Tim Tones, mas depois todo mundo se suicidou. Então era uma ideia assim que é uma ideia de evolução cultural, né? Um meme que acabou se espalhando ali naquele grupo, mas era claramente mal adaptativo, né? Então, de novo, né, na coevolução gene-cultura, sim, o comportamento pode ser adaptativo, mas existe um espaço para a gente ver um comportamento mal adaptativo evoluindo devido à evolução cultural, né? Por fim, as visões que cada um desses domínios de conhecimento tem em relação à cultura e a visão que eles têm sobre o que são os seres humanos, né? Então, aqui na coevolução gene-cultura, a ideia é de que os seres humanos, então, são animais sofisticados, guiados por informação genética e cultural, né? Na psicologia evolutiva, também tem essa ideia de animais, mas o foco realmente são nas adaptações psicológicas, tá certo? Bom, existe um dilema na literatura científica sobre o que aconteceu há 50 mil anos atrás, um pouquinho antes da humanidade fazer essa saída da África e colonizar o resto do mundo inteiro. Então, as duas visões são mostradas nos textos que nós lemos essa semana, né? A ideia de uma explosão cultural há 50 mil anos, causada por uma mutação defendida pelo Ian Tattersall e pelo Richard Klein, né? O Richard Klein que escreveu The Human Career. Então, eles realmente acreditam numa explosão cultural mesmo, né? Se iniciou na África, essa humanidade, então, dotada aí de uma nova potência cultural, ela sai se espalhando pelo mundo, criando mitos, fazendo
conexões sociais baseadas em ideias, em totens, e com uma capacidade de antever e imaginar cenários enormes. Tem uma frase que ele fala aqui no texto do Ian Calvin, que eu acho ótima, né, parafraseando o filósofo da ciência, o Karl Popper. Ele diz que criar hipóteses permite, então, que as hipóteses morram no nosso lugar, né? Então, você pensa, pô, se eu pular desse desfiladeiro, você pensa aquela hipótese e fala, não, na minha hipótese mental, eu estou vendo eu morto lá embaixo, então eu não vou pular desse desfiladeiro, né? Então, essas novas adaptações aí, com essa possibilidade de criação de hipóteses, vão crescendo, vão em crescente aí, no Paleolítico Superior, até essa capacidade incrível atual que nós temos de criar cenários, certo? Existe uma outra visão, que é a da Kate Wong, também lemos essa semana, que é a ideia de que essas transições foram muito mais lentas e muito mais graduais do que imagina o Richard Klein, e que elas vieram já de 100, 120 mil anos para cá, ocorrendo mais lentamente, né? Então vamos falar já das Vênus gravetianas e de todas essas figuras aí. Essas todas são do Paleolítico Superior. Mas talvez um pouquinho antes, a gente já tinha algumas evidências de uma cultura rica, como a gente vê hoje, né? O principal achado, o achado paradigmático dessa escola, que refuta a ideia de revolução e fala mais a favor de uma explosão cultural um pouco mais gradual, é o ocre de Blombos, né? Então, são esses traços aqui, né, feitos sobre esse ocre, né? Ele foi polido antes de ser marcado. Vejam que não é uma marcação ao acaso, nem natural. De fato, algum Homo sapiens foi lá, colocou um traço horizontal lá embaixo e um traço horizontal em cima, e dentro dessa demarcação criou linhas paralelas. No meio tem mais uma linha cortando. Ele é um pouco maior, aqui só está um pedaço dele, né? Aqui embaixo está a extensão. É um ocre aí deve ter uns 10 centímetros, mais ou menos. Está datado em 80 mil anos. Então, possivelmente, antes da explosão cultural, a gente já tem essa manifestação indiscutivelmente simbólica e cultural. O que isso significa, a gente não sabe. Pode ser algum tipo de contagem. E, de novo, o que significa não importa tanto quanto a ideia de que significa. Existe aí claramente uma cultura simbólica. A gente chegou a conversar sobre as diferenças entre ícone e símbolo, não? Vocês lembram disso? Eu acho que não. Não? Tá. Bom, existem algumas diferenças básicas entre o que é um sinal, o que é um ícone e o que é um símbolo, né? Sinal a melhor ideia é que fumaça é sinal de fogo, né? Então é alguma coisa que referencia a um objeto ou a um fato, né? O ícone, ele já é uma simbolização onde o significante, ele retém uma conexão visual com o significado. Por exemplo, quando você abre os aplicativos do seu celular, se está desenhado um telefonezinho, aquilo é um ícone, porque ele tem semelhança com o significante. O símbolo é quando você já não retém nenhum tipo de semelhança. Por exemplo, se você fizer 3 tracinhos e isso significar o número 3, obviamente isso é um ícone, né? Porque você tem a referência a 3 coisas ali retratadas. Se você fizer o número 3, já está na transição de um ícone para um símbolo, né? Porque embora ele tenha os 3 tracinhos, ele já está estilizado. Agora, se eu escrever a palavra 3, aí é totalmente simbólico, porque a palavra 3 não retém nenhuma relação com a quantidade 3, né? Então, 3 bolinhas, por exemplo, seria icônico, e a escrita, ela é simbólica. Deu para entender, gente?
Tá? Então, o ocre de bombos, se ele for uma contagem, ele é icônico. Se ele não for uma contagem, ele é simbólico. Ele provavelmente demonstra já um avanço cultural e mental muito importante. Vou deixar o artigo aqui para quem quiser se aprofundar. Vejam que antes de fazer o traçado no ocre de bombos, ele foi polido. Né? Então veja que o nosso ancestral que fez isso, ele claramente teve a intenção de construir uma superfície onde ele ia infligir uma informação. Né? E aí tem estudos dos mais variados, ressonância, tomografia, petrografia óptica, enfim, uma série de espectroscopia, enfim, uma série aí de ferramentas, né, fluorescência, de micro-X-ray, enfim, raio-x, enfim, uma série aí de estudos feitos em cima do ocre de bombos. Né? Ele foi encontrado, então, nessa caverna, esse é o sítio que está sendo estudado, né, em Bombos, na África do Sul. Ele tem vários estratos, tá? Ele tem um extrato mais antigo, de 130 a 150 mil anos, e tem esse extrato aí de 80 mil anos. Além do ocre de bombos, também foram desenterradas algumas coisas, né? Ossos com incisões, alguns ocres gravados, contas de concha usadas para ornamentação, então possivelmente já uma humanidade moderna aí, vivendo há 80 mil anos na África do Sul. Né? O nível do mar era um pouco mais baixo do que esse que a gente vê aqui ao fundo da caverna, mas imagina que eles encontravam aí um abrigo, um local para suas práticas culturais. Né? A Kate Wong, então, ela tem essa figura linda também no livro, né? Mostrando, como acho que 3 slides atrás eu mostrei, né? Como que há 50 mil anos, de fato, você tem uma explosão cognitiva em termos de registros e esculturas, pinturas parietais, diversidade, uma riqueza relativa ao Homo sapiens que os neandertais não têm. Mas, se você olhar os primeiros achados de cada um desses tipos de evidência fóssil, as conchas perfuradas, ferramentas líticas, ferramentas ósseas, instrumentos para pesca, você vê que eles antecedem muito a 50 mil anos atrás. Então, a Kate Wong é uma dessas que fala a favor de uma transição lenta e gradual. Certo? Uma coisa muito interessante que tem no artigo da Kate Wong, não sei se chama a atenção de vocês, é essa ideia dessa erupção no Monte Toba, em Sumatra. Né? Se imagina que há 80 mil anos atrás, aproximadamente, a Terra passou por uma noite de 6 anos, ficou 6 anos escuro por causa da erupção desse vulcão. Né? Foi uma erupção muito forte, as cinzas então ficaram em suspensão na atmosfera, e isso, como vocês devem imaginar, afetou toda a vida na Terra. Possivelmente as populações humanas foram reduzidas a alguns poucos milhares. Né? E na sequência veio uma era do gelo de 1000 anos, né? Uma era bastante longa. Gente, alguém teve algum desconforto com as imagens dos 2 artigos, assim, em relação ao que é mostrado no Despertar da Mente Moderna, e depois no artigo do Calvin, do William Calvin, quando mostra o tamanho relativo do córtex cerebral? Não sei se alguém teve esse desconforto também, eu tive. Achei um pouco racista a imagem, não sei se vocês concordam, mas veja, quando está despertando a mente moderna, é uma mulher negra com pinturas tribais. Né? Aí no outro artigo, quando a mente moderna já está plenamente evoluída e já chega num córtex cerebral enorme, aí é um branquelo de gola rolê, né? De olhos verdes.
Enfim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando está falando de evolução humana, para evitar esse tipo de problema. Em geral, quando você precisar colocar uma foto de um Homo sapiens, opte por um africano, porque 80% do tempo de vida da espécie é africana, nós continuamos com os africanos presentes, né, na população humana. Então, dos 100 milhões de Homo sapiens que viveram desde aí do Paleolítico Superior, pelo menos 80 eram negros, né? Então, 80%. Então, na dúvida, é melhor optar por uma foto mais apropriada do que essa. Bom, há 2 anos atrás, então, apareceu essa descoberta bastante interessante, também da África do Sul, é uma outra caverna, não é um Blombos, mostrando também um padrão desenhado, eles chamam de hashtag, né, obviamente, eles não sabiam que era uma hashtag, e é possível imaginar que esses traços então foram feitos como está sendo esquematizado aqui. Então, algum ancestral nosso pegou um crayon, né, um pedaço de ocre, e fez esses riscos nessa pedra. Isso fossilizou e chegou até nós. Né. Foi descoberto ano retrasado também, essa pintura também não é acidental, ela é deliberada, feita nessa pedra, né, desculpa, ela é feita sobre um fragmento ósseo, né, foi encontrada na China, nesse sítio aqui, em Linding. Como não tinha humanos há 73 mil anos atrás na China, não tinha Homo sapiens, provavelmente isso daqui é uma arte, uma estrutura simbólica de denisovanos. Certo? Aqui, a primeira pintura parietal, mais antiga que se tinha notícia fora da Europa, em Bornéu, na Ásia. Então, são esses desenhos aqui, essas mãos negativas, esse cervídeo. Foi descoberto há pouco tempo também, tirando um pouco o foco, né, da arte parietal europeia, modificando. Né? Essas áreas de floresta são mais úmidas, então essas artes parietais duram menos. Aqui uma na Indonésia, essa daqui, infelizmente, foi retocada, gente. Tá? Então, a população local, para criar um turismo na região, foi lá e retocou as pinturas. É inacreditável, né? Mas, enfim, também tem essas mãos negativas aqui. Essa é da Indonésia, em Sulavésia, datada em 45 mil anos também. Não sabemos qual espécie fez, mas possivelmente um Homo sapiens recém-chegado. Alternativamente, pode ser um Floresiensis ou alguma outra espécie presente naquele momento. Bom, falando contra a ideia de uma revolução de Paleolítico superior também, a gente tem esse fragmento, né? É uma concha que foi riscada, provavelmente, por um Homo erectus em Java. Ela está datada em 500 mil anos, né? A evidência é bastante convincente, né? São esses traços aqui. Alguém deliberadamente foi lá e fez esses traços na concha. Vejam que ela tem um furinho também na parte de cima, né? Então possivelmente usada para adorno, né? É um ponto muito fora da curva, porque é 500 mil anos, então é uma loucura, assim, é totalmente fora da curva normal, mas existe essa evidência aí, possivelmente Erectus já era uma espécie muito mais cultural do que a gente tende a imaginar. Tem também esse funeral heidelbergense, de 350 mil anos. Né? O que tem nesse funeral é que, junto com o corpo, foi encontrada uma ferramenta lítica. Né? Então, você enterrar algum objeto junto com o corpo mostra que eles já criavam alguma hipótese, ou de vida após a morte, ou
de algum tipo de simbologia relacionada ao funeral, né? Então, quando você tem um funeral ritualístico, com certeza você já está falando de uma espécie culturalmente rica e que produz símbolos, né? Então, essa é a ferramenta aqueulense que foi enterrada junto com esse heidelbergensis na Espanha, no sítio de Atapuerca. Bom, uma das teorias, né, usadas para explicar essa revolução cultural ou essa explosão cognitiva, como preferirem, foi elaborada por esse arqueólogo, Steven Mithen. Tenho certeza que já tem algum grupo trabalhando nesse seminário. Eu não vou falar muito, mas como é uma ideia bastante central aí em evolução humana, eu só vou introduzir a ideia. O que o Steven Mithen acredita é uma interpretação um pouco arqueológica, mas não tem evidências fósseis. Eu diria que é uma interpretação mais de teoria da mente, ou seja, psicológica, né? O que ele acredita é que nós tínhamos um módulo de inteligência geral, que funcionou aí durante os milhões de anos de evolução da linhagem hominínia, né? Esse módulo de inteligência geral está presente em quase todos os mamíferos, né? Ou seja, se o mamífero, por exemplo, está no sol e está muito quente, ele se desloca para uma área sombreada porque vai estar mais frio, ou seja, ele usa esse módulo para todas as atividades do seu dia a dia. Se ele está com fome, ele vai caçar. Então, é uma inteligência única em geral. Conforme caminhou a evolução hominínia dos pré-australopitecíneos e os australopitecíneos, foram surgindo módulos especializados ao redor dessa inteligência geral, que seriam módulos para inteligência técnica, para inteligência linguística, para inteligência social e para inteligência da história natural, né? De entender os fenômenos da natureza para manipulá-los, ou pelo menos para usufruir deles, para procurar alimento, para se defender. Se você percebe que tem uma estação onde determinado predador aparece com mais frequência, você já vai saber que quando aquela estação der sinais que está chegando, aquele predador pode estar presente e você pode se defender. Então, seriam esses módulos aí de inteligências distintos, né? O que o Steven Mithen propõe, então, é que em algum dado momento, esses módulos, eles passam a ficar fluidos, né? Então, vejam que ele imaginava uma catedral, né, com essas capelas, né, com a capela central e essas naves laterais. Em algum momento, né, possivelmente há 50 mil anos, possivelmente antes, esses módulos passam a estar integrados entre si. Então, as inteligências começam a se sobreposicionar. Por exemplo, quando você cria um artefato, né, você pega a sua inteligência naturalista, né, de saber escolher uma determinada rocha, você pega a sua inteligência social, que é você transmitir como que aquilo é feito, você pega a sua inteligência técnica, que é para manusear, e todas elas vão ser usadas para você quebrar uma pedra e construir uma ferramenta lítica. Tá? Um dos exemplos que ele cita, bastante interessante, é uma observação que foi feita com chimpanzés, onde, se não me engano, foi o Franz de Waal. Ele observa que os chimpanzés, eles de vez em quando comem os macacos colobos, né? Eles caçam e comem carne de macaco. E num belo dia, ele observando um grupo de chimpanzés, ele viu os chimpanzés brincando, eles não estavam agredindo nem caçando, eles estavam brincando com um macaco colobo, e aí eles jogavam o macaco um para o outro. Só que nessa brincadeira, o macaquinho morreu, né? E aí os chimpanzés, em vez de aproveitar a carne do macaco para comer, eles abandonaram aquele macaco morto e partiram para buscar alimento. Porque dentro da mente do chimpanzé, a hipótese é que ele não entendeu que aquilo era alimento. Porque aquele macaco colobo, ele era um instrumento
de play, de brincadeira, estava usando um outro módulo de interação social, não um módulo de história natural. Como esses módulos estão à parte, a inteligência dele não faz essas pontes, não faz essa transdisciplinaridade, que é uma característica tão humana e tão atual. Um outro exemplo, né, é que a mente humana moderna, então, ela pode passar, por exemplo, na escravidão, ou no capitalismo, no neoliberalismo, como preferirem, a entender os outros seres humanos hierarquizados como ferramentas. Né? Então, também ali tem uma integração modular, né? O módulo de inteligência técnica e o módulo de inteligência naturalista, né? do pensamento sobre pessoas, eles se sobrepõem ali, ou eles são integrados de alguma forma, e aí você passa a considerar pessoas como objetos que podem ser manipulados, né? E aí você tem as hierarquias sociais, enfim, né? Essas sociedades mais complexas que a gente vê principalmente ali a partir do Paleolítico Superior, certo? Então, por exemplo, quando um Homo sapiens ali, de 30 mil anos atrás, faz uma figura como essa, né? Corpo de homem, cabeça de animal, ele está misturando módulos. Né? Quando ele faz uma figura que vai ter uma importância social, por exemplo, você tem uma coroa de rei, a coroa de rei, ela é exatamente essa modularidade fluida. Né? Você tem um artefato produzido pela sua inteligência técnica, significando algo para a sua inteligência social. Então, essa ideia aí de fluidez cognitiva, então, é a proposta que o Steven Mitton tem para explicar a explosão cognitiva. Né? Eu gosto dessa ideia, né, de que nós somos animais prosopopeicos. Todo mundo sabe o que é uma prosopopeia? Bom, para quem não sabe, a prosopopeia é uma figura de linguagem onde você atribui características humanas a objetos. Então vejam como fica muito mais simples você pensar, putz, minha bicicleta está triste, porque eu não uso ela há muito tempo. A gente sabe que está errado, né? A bicicleta não fica triste. Mas quando você fala a bicicleta fica triste, fica mais fácil de você entender na sua inteligência que você precisa tirar ela do ócio e movimentar ela, para ela não enferrujar, para ela não gripar. Então, essa prosopopeia, essa inteligência que faz essa ponte, observando objetos da natureza e tratando eles como pessoas, possibilita, então, uma série de vantagens adaptativas. Né? Uma outra ideia, por exemplo, essas religiões anímicas, né, que se acredita que eram as primeiras, 30, 40 mil anos atrás, essa ideia de você, por exemplo, falar do espírito do vento. Né? É muito mais fácil você lembrar no ano seguinte que aquele espírito voltou com o vento do que você parar para perceber que em ciclos anuais determinado vento aparece na mesma época do ano. Né? Quando você cria uma história para aquele fenômeno físico, ele fica mais fácil de ser concebido intelectualmente. Então, isso também fala a favor dessa fluidez cultural. Tá? Então, para o Mitton, essa fluidez foi crescente, você tem um ancestral, um módulo de inteligência geral, né? Você passa a agregar outros módulos durante a evolução dos primatas, né? Um módulo de inteligência social, você vai tendo uma modularidade crescente, né? A partir dos hominíneos, então, já no Erectus, você tem já mais módulos ainda, como o de inteligência técnica, né? Que permite fazer pedras lascadas, os neandertais e os sapiens arcaicos já com um módulo de linguagem, e possivelmente, entre 100 e 50 mil anos, quebram-se as paredes desses módulos e essa fluidez cognitiva explica a nossa incrível inteligência, tá certo? Bom, depois que o Steven Mitton escreveu A Pré-História da Mente, surgiu um outro livro muito interessante, do David Lewis Williams, que é esse daqui, A Mente na Caverna, The Mind in the Cave. Sugiro a leitura para todos. Né?
E ele tem uma outra interpretação para esses achados. Ele não acha que é a fluidez cognitiva que permitiu, então, você o despertar da consciência, né? Você fazer essas pinturas, tanto de chover quanto de Lascaux. Ele tem uma outra ideia, né? Ele acredita que essas populações começaram a ter práticas religiosas, né? Religiões anímicas, como eu falei para vocês, muito próximos do que hoje seria o xamanismo, né? E que eles possivelmente começaram a usar plantas de poder também, e eles gostavam de experimentar esses estados alterados de consciência, e que essas pinturas na caverna, então, elas eram manifestações desses estados de consciência alterado, né? Bom, vocês que são psicólogos, que vão estudar isso, mas vejam que a analogia entre a caverna e o inconsciente, ela é tentadora até, né? É o reino das sombras, né? E eles entravam nas cavernas com tochas, então aqueles animais eles tinham um movimento, né? Daquela luz passando. Então o que o David Lewis Williams fala, então é a favor de realmente quando você vê um cavalo de ponta cabeça ou quando você vê esses bisões com as patas viradas para fora, ele está representando então percepções religiosas, né? Aquele homem-pássaro também, né? E aí ele faz um estudo das pinturas parietais atuais dos Sans na África e também desses hominíneos, e ele percebe então que elas fazem uma sequência. Eu não vou dar spoiler demais também do seminário, a gente vai ter um seminário só sobre esse livro, mas ele percebe que está sendo retratadas alucinações visuais, né? Então, ele percebe em laboratório, quando você tem esses estados de consciência alterado, você passa por uma primeira fase, né, onde você vê essas figuras geométricas, né? Quem quiser fazer um teste, pode fechar o olho, esfregar o olho assim, né? Você começa a ver uns quadradinhos ou umas manchas. Conforme você continua esfregando, isso vai formando algumas estruturas geométricas, né? Então, essas primeiras visões, então, é que ele acreditava que eram pintadas inicialmente, né? E depois elas vão para um segundo estágio, né, de alteração de consciência. Em algum momento existe uma coisa que é chamada vórtex, é uma sensação de náusea, né, de enjoo, quase que uma sensação de você estar num vórtex, né, numa espiral girando, e depois aparecem, então, essas figuras realmente anímicas, que seriam expressões de estados de consciência alterado, né? Então, você tem as mãos negativas e positivas, como que elas quisessem dizer: estivemos aqui, estamos acordados, estamos conscientes, estamos cientes que existimos, né? A consciência, então, ali está sendo retratada em arte parietal. Essas figuras totêmicas, né, esses animais, manifestando alguma experiência divina. Essa, então, seria uma hipótese, digamos, alternativa às ideias do David Lewis Williams, né? Obviamente que aqui ele não faz nenhum tipo de propaganda neo-xamânica, nenhum tipo de religião, né? Hoje a gente tem um surgimento muito grande, né, do uso do ayahuasca em contextos urbanos, inclusive, iboga, psilocibina, enfim, uma série aí de plantas de poder enteógenos, né, que alteram os estados de consciência, né? O que ele está mostrando aqui é que nasce ali uma religião anímica, né, prosopopeica, como eu digo, né? Você passa a imbuir espíritos e características humanas nos objetos, né? A visão do Mithen é uma visão tipicamente estruturalista, né, do Claude-Lévi-Strauss, etnográfica, de uma descrição mais, digamos, pensando num inconsciente mais estruturado, e essa nova leitura do David Lewis Williams, então, é uma visão mais pós-estruturalista, né? Ele também diz que as pinturas parietais, essa ideia de você fazer imagens
a religião e a hierarquia social, onde você tem uma classe sacerdotal e os trabalhadores, e depois isso vai se complexificando, era um pacote ideal de evolução social, evolução cultural humana. Então, você teve esse caminho ali, e você vai tendo grupos cada vez maiores, depois de tribos, você vai tendo aí aqueles grupos um pouquinho mais organizados e maiores. O David Lewis Williams fala bastante nessa ideia de uma consciência que não é só intelectual, né, que ela tem aspectos também emocionais dentro de si. Né? Então, essa discussão sobre quando nasce a consciência, o que é a consciência, faz parte também do estudo da evolução humana. Aqui o primeira evidência de consumo de cannabis, né, é de 3.000 anos, se não me engano, na China também. Então era um pote, né, que eles encontraram, então, resquícios ali por análises moleculares de que eles fumavam cannabis num contexto ritual, né, não é? Isso fala a favor de um rito, não só de um uso recreativo, né, mas sim de um uso religioso. Acharam há pouco tempo também um sul-americano, acho que de uns 2.000 anos também, e ele tinha uma bolsinha também, com cannabis, cocaína, e, se não me engano, DMT também, os princípios da ayahuasca, né? Então, mostrando que já existia ali um contexto de uso de alteradores de consciência. Gente, uma outra obra de arte que eu acho incrível, quem quiser comprar uma réplica ou fazer a tatuagem, também dá, seria ficaria linda no consultório de um psicanalista, de um psicólogo. Eu nunca vi, então acho incrível. É o Homem-Leão, de Roald Steinstein. Ele foi descoberto por um soldado da Alemanha nazista, né, o Otto Vosing, era inclusive uma escavação geológica patrocinada pela SS, e ele não teve tempo, porque a guerra começou, de montar os 220 pedaços que ele encontrou. Depois da guerra, ele pegou a bolsinha dele e montou essa estrutura, formou esse animal, essa figura aqui. Na verdade, não é um animal, né? Ela tem um nome que não pode agora, quando você tem é tipo um totem, né? Você tem um corpo animal e uma cabeça, um corpo de homem e uma cabeça animal. Se alguém lembrar, me fala. Me fugiu a palavra agora. Mas, enfim, está datada em 32.000 anos, né? Há uns 20 anos atrás, montaram a cabeça e a estrutura ficou mais ou menos pronta, né? Está uns 70%, 80% montada. Agora, alguns especialistas voltaram, conseguiram fragmentos muito menores e vão montar novamente. Ela vai crescer uns 2 centímetros. Ela é feita em marfim de mamute, né? Deve ter o tamanho assim de um antebraço, uns 20, 30 centímetros. Além dessa incrível beleza, ela fala já de uma humanidade criadora de mitos, né? Está datada em 32.000 anos. Uma coisa interessante é que ela se tornou um símbolo do feminismo alemão na década de 80, porque as feministas começaram a falar, gente, olha, ela não é um homem-leão, é uma mulher-leoa, né, porque não tem juba. E aqui embaixo você vê um triângulo. Na maioria das representações míticas, o triângulo ele é um símbolo da vagina, né, de uma anatomia sexual externa feminina. Mas aí alguns outros falaram, não, mas é porque a figura está incompleta, e esse triângulo, na verdade, é um símbolo fálico, e é um leão, sim. Então ficou uma discussão enorme. Muito engraçado, porque isso reforça aquela ideia de que nossas interpretações, elas falam muito mais sobre nós mesmos do que sobre aquilo que está sendo interpretado. Né? Vejam que aqui no braço também você tem 5 traços. Na caverna onde ele foi encontrado, em Hohenstein-Stedel, na Alemanha, encontraram algumas outras evidências de que ali um xamã
podia se trocar. Então a gente não sabe se realmente quem fez essa figura é uma figura que as pessoas viam isso mesmo, um homem que pegava uma cabeça de leão e punha como uma fantasia e fazia algum ritual vestido com aquela cabeça de leão. A gente não tem a ideia, ou se é simplesmente uma figura mental, né? Um totem. Hoje a gente poderia também dizer, nessa discussão, se é um homem-leão, uma mulher-leoa, uma coisa interessante que eu observei, né? Eu frequentei alguns rituais xamânicos como uma forma de estudo, né? E o que a gente vê é os xamãs vestidos de mulheres, muitas vezes, né? Os xamãs homens usam saias, eles acreditam que eles incorporam energias, espíritos femininos, né? Que a energia que eles sentem é uma energia feminina. Não sei quem já leu Torto Arado, né? Tem uma figura também xamânica, religiosa, né? E ele dança com saia, né? Tem várias, no candomblé também, a gente vê muito isso, em várias tribos a gente vê então esse fenômeno, né? Então podia ser um corpo de homem com uma cabeça de leoa, né? Então, essa é uma interpretação que não fizeram à época, mas também é possível, né? O fato é que esse povo, com certeza, não tinha uma questão de gênero, como a gente tem, né? Uma discussão, de novo, falar mais sobre quem está interpretando do que sobre o que aquilo realmente significava. Bom, então, figura híbrida, o Homem-Leão de Roland Steinstein. Quem quiser se aprofundar, tem aqui uma discussão na Der Spiegel, né, a revista alemã, falando sobre essa discussão, né, se é um leão, ou se é um homem-leão, ou se é uma mulher, enfim. E tem um filme lindo sobre chover, na verdade, né, que é A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que eu ia sugerir que vocês assistam, um documentário muito bonito, né, falando também sobre a caverna de chover, as descobertas, super poético, né. O fato é que a ideia central, né, de todas essas pinturas parietais e o Homem-Leão de Rosensteinstradel é que ali a gente tinha inventado inventar, né? Os cenários hipotéticos passaram a fazer parte da nossa mente. A gente já tinha uma consciência muito similar à que nós temos hoje, certo? Gente, essa é a Vênus de Willendorf, né? Uma figura incrível também, ela é pequenininha assim, né? Entalhada em pedra calcária, limestone. Uma mulher com esteatopegia, né, com uma mulher gorda, com uma sensualidade muito exacerbada. Vejam que ela não tem rosto, né, não tem nariz, não tem boca. Ela tem algum tipo de touca, que a gente não sabe o que é. Alguns interpretam como olhos, dizendo que é uma percepção então, xamânica também, né, que é uma mente expandida. A gente não tem como saber. Tem gente que acha que isso era um instrumento fálico, que era usado em rituais de fecundidade mesmo, que as mulheres realmente inseriam na vagina como se fosse um falo. Também não sabemos, é só uma hipótese, obviamente, não tem nenhuma evidência concreta, né? Ela foi descoberta no começo do século passado. Vejam que o bracinho da mulher está apoiado sobre os seios, né? Ou seja, ressaltando, né, essas figuras super sensualizadas, na minha opinião. Você tem um tracinho aqui desenhando a vagina, não tem pelos pubianos, a gente não sabe se realmente os pelos eram retirados e ela se depilava mesmo ou não. Possivelmente a figura de uma deusa, né? Os pés ausentes, eles não foram quebrados, realmente ela foi esculpida sem os pés, então não era uma coisa que ficava de pé, era na mão ou numa bolsinha, não sabemos se eles eram trocados ou não,
O fato é que, nesse período, né, de 30 a 20 mil anos atrás, a humanidade esculpiu diversas Vênus, né? Então, a gente tem essa Vênus de Renancourt, também foi encontrada há 2 anos atrás na França, datada em 23 mil anos, tem só 4 centímetros. Também vejam a esteatopigia, né? As ancas bastante pronunciadas, né? A bunda, muito sensualizada a figura. Também uma cabeça sem olhos, sem boca, sem nariz, um tipo de gorro, alguma estrutura aqui que é quadriculada na cabeça. Então, mostrando que várias Vênus aí foram elaboradas nessa época. Essa é a Vênus de Montpazier. Eu vou ter que dar uma acelerada, a gente tem muita coisa para mostrar ainda. Mas, de novo, né, olhem as nádegas, a vagina, como é exagerada. Realmente uma figura que fala a favor de uma possível deusa de fertilidade, um amuleto. Essa é a Vênus de Lespune. Olha que figura linda também. De novo, ausência de rosto, esteatopigia, né, os seios enormes, as ancas enormes. Ela tem, atrás ela tem esse desenho aqui, parece um tecido, a gente não sabe o que é. Parece arte moderna, né? Incrível. E vejam que, infelizmente, essas figuras acabam tendo um valor no mercado paralelo de roubo, né? Milhões e milhões de dólares, né, vale uma figura dessa. Os museus têm que criar estruturas de segurança enormes para que não roubem esses fósseis, né? Vejam aqui também o bracinho da mulher apoiado sobre os seios enormes. Também do período gravetiano. Já vou falar um pouco sobre essas indústrias. Essa é a primeira Vênus mais antiga, né? Uma das que precedem quase o gravetiano, é a Vênus de Hohlefels, né? Isso aqui é um penduricalho, provavelmente era um amuleto, ou um colar, alguma coisa que era pendurada em algum tipo de corda, não é a cabeça, tá? Aqui é pingente, né? Era um buraquinho onde passava, ou que eles amarravam em volta, não é a cabeça, só para segurar o resto da figura, né? Então, de novo, seios enormes, né? Tem uns traços horizontais no corpo. Vênus de Hohlefels também, comprada na Alemanha em 2008. Cravada, ela é feita em marfim de mamute também, tem 6 centímetros, assim, mais ou menos. Datada em 35 mil anos. Junto com a Vênus, foi encontrada em Hohlefels essa flauta, já uma evidência de que eles faziam música também, 35 mil anos. A gente tem em Sungir esse sepultamento incrível que vocês leram no livro, a história dele, né? Assim caminhou a humanidade. Possivelmente um guerreiro, né, que foi enterrado com sua roupa de combate. E aí essas mais de 1000 contas aí, na verdade são uns 30 mil contas que foram encontradas nesse sepultamento, um sepultamento claramente simbólico. Foi encontrado na Rússia, em 1955, mesmo período de aproximadamente 30 mil anos. Então, gente, só para a gente lembrar, então, Paleolítico superior, Paleolítico inferior começa a uns 2,5 milhões de anos, vai até uns 250 mil anos. Paleolítico médio, já começa no Paleolítico médio a cultura simbólica clara, como a gente viu, né? E na transição para o Paleolítico superior, a gente tem uma explosão com todas essas Vênus, com o Homem-Leão de Horlestenstegel, com as cavernas de Chauvet e Lascaux um pouco depois, mas Chauvet, claramente, tem Altamira, na Espanha também, que é uma caverna já mostrando essa cultura, e depois a gente vai ter a transição para o Neolítico há 12 mil anos atrás, tá? Só para mencionar essas indústrias culturais, né? Assim como a gente tem o romantismo, o pós-romantismo, o realismo,
isso tudo agora mais recentemente, a gente tinha uma sequência nessa época, né, depois da entrada do Paleolítico Superior, que é essa daqui, né, o Aurináceo, aí o Gravetiano, que é marcado principalmente pelas Vênus, o Solutriano também, o Madaleniano, né, que já é uma cultura mais moderna, né, com mais diversidade. Você tem também ferramentas incríveis de pesca, navegação, e por fim o Asiliano, e aqui você passa a ter já várias indústrias diferentes, né? Vejam que essa sequência cultural, ela é feita só pelos sapiens, os neandertais não fazem essa sequência. Então, de fato, a gente imagina que a riqueza cultural dos sapiens é maior. Esse sítio foi encontrado ano passado, se não me engano, né? O que se encontrou? Um sítio onde os sapiens já tinha chego nas Américas, né? A gente chegou nas Américas há uns 20 mil anos. Esse sítio é de 14, 15 mil anos atrás. Para caçar, eles faziam buracos gigantes, cobriam esses buracos, disfarçando eles. É possível que os hominídeos corriam por cima e não caíam por ser muito leves. É possível que eles faziam a volta, mas era um desfiladeiro onde os mamutes que vinham perseguindo eles, ou que estavam passando lá, a gente não sabe como era exatamente a estratégia de caça, caíam nesses buracos, né? Então, esse buraco que foi cavado, né, dá para ver que ele foi cavado pelas marcas que deixou, e 14 mamutes caíram lá dentro e foram provavelmente devorados ali por esses hominídeos, né? Então, um achado bem interessante de mamutes caindo em armadilhas, né? Uma estratégia de caça bastante inteligente. Bom, há 20 mil anos atrás, então, a gente teve uma última glaciação, que foi uma glaciação bastante intensa. Depois que terminou a última glaciação, veio uma época fria e bastante quente, há 13 mil anos atrás, que é chamada de Dryas recente, né? Dryas de secura mesmo, né? Era frio e seco, o gelo estava nos polos, o nível do mar estava baixo, as florestas, então, eram em grande parte savanas, né, campos, e não se sabe exatamente qual que foi o gatilho, mas o fato é que a humanidade despertou para a domesticação. Então, começou-se em várias partes do mundo, independentemente, os cultivos, né? A gente já tinha domesticado os cães, os lobos, né, que acabaram virando os cães já entre 30 e 20 mil anos atrás, né? Os gatos, já na transição para o Neolítico, né, entre 9.500 e 4.000 anos atrás, principalmente no Egito Antigo, né, com a prática agrícola e os reservatórios de alimentos, você começa a ter pestes, pragas, gafanhotos, ratos, né? Então os gatos passaram a ser muito bem vistos, né? Os felinos foram domesticados, cavalos há 5 mil anos atrás, né? O coelho, desculpa, 7 mil anos, né? Os coelhos, né, há 3 mil anos atrás, o trigo foi um dos primeiros cultivares, né? 14 mil anos atrás, logo durante, né, e depois do Dryas recente, o milho aqui nas Américas e o arroz na região da China há 11 mil anos atrás. É interessante vocês saberem a origem dos alimentos que estão nos pratos, né? Isso fala muito sobre evolução humana, né? A domesticação, então, é um marco muito importante, muito importante. Você tem uma transição biocultural, e ali nasce exatamente essa... Nasce, não diria, mas ela se estabelece, né, essa relação biocultural humana, porque quando você cultiva, você começa também a se adaptar para os seus cultivares, né? A lactase que a gente viu é o exemplo mais paradigmático, né? Com o leite presente ali por causa do gado, os humanos que tinham lactase persistente, então, começaram a ter uma vantagem adaptativa, sendo que hoje na Terra quase 1/3 da população consegue digerir leite, né? Tem uma parte que não, mas uma parte grande que sim, né? Então, a situação selvagem, vamos dizer, é não digerir leite, e as pessoas que conseguem pegar um copo de leite e tomar
por causa realmente dessa evolução biocultural humana, dessa coevolução entre gênero e cultura. Bom, há 20 mil anos atrás também, mais ou menos, a gente teve os habitantes ali da região da Sibéria fazendo esse cruzamento do que na época era um maciço de Bering, né, não era um estreito, né, com o fim da glaciação. Antes do fim da glaciação era impossível, né, mas com o fim dessa glaciação se abriram alguns corredores, um corredor principal, livre de gelo, onde foi possível que alguns homens fossem se estabelecendo progressivamente, ali 1 quilômetro a cada, sei lá, 100 anos, não sei, uma progressão. O André Strauss vai falar bastante isso na próxima aula, só sobre o povoamento das Américas, né? Você teve uma população que chegou, colonizou a América do Norte, estabeleceu essa cultura chamada de Clovis, né? Eles faziam essas pontas aqui, acho que o João vai mostrar hoje, as pontas Clovis, chegaram até a América do Sul, né? Povoaram tanto a parte dos Andes, chegaram até Monte Verde, no Chile, e aquela população da Lapa do Santo, né, a Luzia. Essa população foi extinta, a Luzia não deixou descendentes, nem os povos de Lagoa Santa deixaram descendentes. Uma outra população chegou a partir desses ancestrais, posteriormente, e populou todas as Américas. São os paleo-índios que são os ancestrais dos povos nativos brasileiros. Certo? Então, esse é o artigo principal, né, mostrando essas desses dois componentes, né, A e B, descendo, então, da América do Norte, colonizando também a América do Sul, de 10 mil anos para cá, cruzada de Bering há 20 mil, descida para a América do Sul entre 10 e 6 mil anos atrás. Tá certo? Tem alguns achados que falam a favor de humanos aqui há 30 mil anos. Não tem fósseis humanos, mas tem uma ferramenta lítica. E tem os achados da Serra da Capivara, lá da Nied-Guidon, que fala a favor de 100 mil anos atrás, América já povoada, mas, gente, é um ponto totalmente fora da curva. Né? Hoje, o mainstream, a maioria, ninguém aceita, né, povoamento das Américas antes de 20 mil anos. É possível? É possível. É possível que eles sejam ancestrais nossos, ou dos ameríndios? Não, eles não deixaram descendentes. Isso a gente sabe com as análises de DNA. Tem esse sítio no sul da Califórnia também, de 130 mil anos, também só com fósseis, ferramentas de pedra, também não é muito aceito no mainstream da comunidade de bioantropólogos. Certo? Tem essas evidências agora confirmadas por análise de DNA, né, saiu ano passado, da chegada na costa colombiana de ancestrais a partir da Melanésia, né? Então, os mesmos colonizadores da Ilha da Páscoa, né, chegaram também na costa da Colômbia e deixaram descendentes entre os nativos americanos. Certo? Um fluxo gênico pequeno, mas definitivamente que existiu. Tá? Vou deixar o nome do artigo para quem quiser procurar um pouco mais. Uma coisa interessante ali, antes da gente entrar no Neolítico, é essa ideia do professor Shigeru Miyagawa, né? Ele é colega do Chomsky, do Noam Chomsky, lá do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, mostrando que o cérebro humano, ele, nos últimos 20 mil anos, ele sofreu uma redução importante. De uma bola de tênis inteira, 13% do cérebro de redução. Né? E a gente leu no artigo da Susana Herculano Russell, né, sobre esse hardwiring
que o cérebro sofreu com centros de processamento possivelmente independentes. Vejam que tem implicações psicológicas enormes, né? Porque se você tem centros de processamento independentes ou autônomos, eles podem entrar em conflitos e podem explicar diversas doenças psiquiátricas, por exemplo, né? Mas o fato é que essa ideia é muito interessante, né, de que o cérebro reduza. Por que o cérebro reduziu? Né? A principal hipótese é que a gente passa a externalizar o nosso cérebro, né? Então, isso aqui, ele é uma extensão do meu cérebro. Assim como a escrita é uma extensão do meu cérebro. Assim como o colar ou a coroa, ela é uma extensão do meu cérebro. Eu não preciso lembrar quem que é a família dominante no meu clã. Ela vai estar mostrando através de uma ornamentação, através de uma pintura corporal. Então, a gente vai criando símbolos que vão substituindo essa necessidade de termos armazenado no nosso cérebro todas as ideias em relação àquele grupo enorme que nós temos, certo? Nós externalizamos nosso cérebro. E, na verdade, não é nem entre aspas, é quase que, pelo menos do ponto de vista de consciência, né, de mente, quase que literal, né? A gente armazena informações fora do cérebro. Então, a gente já não precisa de um cérebro tão grande, né? Possivelmente seja uma tendência, é uma hipótese, né? Também pode ser por causa de novas sinapses e novo hardwiring, você precisaria de um volume cerebral menor. Mas uma das hipóteses é essa, né? Isso não significa que nós estamos menos inteligentes. Isso significa que a nossa inteligência está externalizada, né? Veja que uma coisa é eu falar que a modernidade está criando uma humanidade míope. Uma outra coisa totalmente diferente é eu dizer que a modernidade cria uma humanidade de óculos, né? O óculos passa a fazer parte do meu corpo como uma ferramenta cultural construída pela minha mente. Ele é parte de mim, embora ele esteja fora do meu corpo. Então, essa é uma das ideias de coevolução gene-cultura. Uma questão interessante é que a gente tem as eras geológicas, né? O Mioceno, o Plioceno, o Mioceno, o Pleistoceno e o Holoceno. A transição do Holoceno, e a gente tem as indústrias líticas humanas, né? O Paleolítico, o Inferior, o Médio, o Superior e o Neolítico. A transição para o Neolítico, ela coincide com a transição para o Holoceno, que é essa marcação aqui, quando a Terra fica aquecida há exatos 12 mil anos atrás, né? Em 50 anos apenas, você tem um aumento de temperatura de 7 graus. E essas oscilações de temperatura, aqui embaixo estão as glaciações, né, os períodos glaciais, nas áreas mais altas, o degelo. Então, a gente teve alguns períodos glaciais, seguidos de degelo, período glacial, degelo, período glacial. Aí, há 20 mil anos, foi o último período glacial, você teve um aquecimento, depois você tem o dryas recente, e aí você tem o aquecimento global, de 12 mil anos atrás, né? E aí... Oi, pode falar. Agora temos uma pergunta. Pode falar. O Rodrigo perguntou se o agronegócio e o uso massivo de transgênicos são coevolução. Veja, tem que dar tempo da humanidade responder, né? Porque pode ser mal adaptativo também. Mas a agricultura, sem dúvida. A agricultura, sem dúvida. Ela teve mais tempo, né? São 12 mil anos. O agronegócio, ele tem o quê? 200 anos. Né? A gente já vai chegar lá na modernidade, tá? Bom, estamos na transição para o Neolítico, né? Então tem esse aquecimento global, possivelmente o gatilho foi uma maior aproximação da Terra ao Sol. Eu desconheço exatamente todas as razões para a entrada do Holoceno, do ponto de vista geológico. O fato é que muda a composição climática da Terra, né? E a temperatura da Terra, e você passa a ter uma Terra muito mais quente, né? Sem oscilações. Então, você vai tendo, então, degelo dos polos e os mares chegando nos níveis atuais e uma manutenção aí de temperatura. Essas oscilações que vocês veem
são as oscilações, a sazonalidade anual, né? Inverno, verão, inverno, verão, inverno, verão. Mas, em média, vejam como não tem mais aquelas temperaturas baixas, né? Agora, do Neolítico para cá, 12 mil anos para cá, só uma manutenção de uma temperatura muito mais alta. Então, embora tenha começado um pouco antes, a principal característica do Neolítico é a domesticação, e a domesticação leva a um excedente agrícola, a gente vai ver isso nos seminários, e o excedente agrícola provavelmente seja gatilho para a complexidade social, para a hierarquia. As religiões ali têm um importante papel, podem ter sido cooptadas nessa hierarquização. O fato é que os fósseis ali dessa entrada do Neolítico mostraram, assim, de uma forma até cruel, como eram os funerais e os ossos dos sacerdotes, né? E os funerais e os ossos do povão, né? O povão trabalhava muito mais, ossos com marcas de uma musculatura muito mais utilizada, né? Quebras, ossos quebrados, enfim, que foram recompostos, mas mostrando que você tinha, de fato, já classes sociais muito diversas, né? A gente tem, então, as primeiras cidades há aproximadamente 9 mil anos, né? Jericó, em Israel, Çatalhöyük, na Turquia, Göbekli Tepe, também, na Turquia. Vamos falar um pouco aí dessas evidências. A Idade do Bronze, caracterizada principalmente pelo Império Egípcio, né, e Mesopotâmico, o Levante, né, a Idade do Bronze entre 6 mil anos atrás até quase a Era Cristã, né, até 2.500 anos atrás. Você tem várias idades em lugares diferentes do mundo, né? Lembrando que aqui a gente já tem sítios neolíticos também aqui nas Américas, né? Tivemos os Olmecas, os Toltecas, os Maias, os Aztecas, os Incas, enfim, uma sequência ali de civilizações muito importantes, com cidades, inclusive na Amazônia, com populações ribeirinhas ali, chegando a possivelmente quase 1 milhão de indivíduos, né? Bom, as outras marcas do Neolítico são mais recentes, né, as mais importantes. Há 200 anos atrás, a gente tem, então, a Revolução Industrial, né, máquina a vapor, o Adam Smith, lá, o nascimento ali das indústrias propriamente ditas, né, Londres e Paris, né, e a Revolução Sanitária, né, que é causada principalmente pela descoberta da penicilina, né, no começo do século passado, e aí a partir dos anos 20, principalmente nos anos 40, então você começa a resolver os problemas de mortalidade maciça por doenças infecciosas. Bom, há 40 anos atrás, então, a gente tem 2 marcos importantes, né, que é a tecnologia de informação, né, a revolução informática, e a tecnologia genética, né, a engenharia genética, a revolução da gente conseguir estudar os genes, e na virada do século a gente já tem o projeto Genoma, a sequência do genoma humano, né. A gente tem também a exploração espacial como um marco importante, mais apontando para o futuro, onde possivelmente nós colonizamos novos planetas, se a gente chegar lá, né? E 2 fenômenos importantes também, né? A evolução in vitro, é uma técnica que eu trabalhei no pós-doc, que você reproduz a evolução por seleção natural num tubinho de ensaio. Você cria milhões de variantes, né? E cria um sistema seletivo automático, né? Só sobrevive quem for melhor, e você consegue, então, selecionar bactérias resistentes a antibióticos ou que conseguem digerir determinados plásticos ou determinados açúcares. Eu, por exemplo, trabalhei com uma enzima que participa da via de obtenção do bioetanol, né? Converte bagaço de cana em etanol, em açúcar e depois etanol. E aí eu consegui uma enzima que era muito mais eficiente, sem eu ter que pensar o que eu ia modificar, qual nucleotídeo eu ia modificar, né? Primeiro surgiu uma bactéria que conseguia quebrar
mais eficientemente aquele açúcar, e depois eu fui lá e sequenciei aquela bactériazinha e vi o que tinha de diferente. Né? Então, isso é a tal da evolução in vitro, né? A gente reproduz evolução por seleção natural em laboratório. E, por fim, a inteligência artificial, né? Acredita-se que já no ano de 2040 a gente já vai ter alguma entidade autônoma, né? Se ela vai ser consciente, se ela não vai ser consciente, o que é consciência, isso aí eu vou deixar para os psicólogos resolverem, né? O fato é que a gente vai ter cada vez mais a inteligência artificial fazendo parte da nossa vida. Bom, vocês viram ali os sítios do mundo, né, onde o Neolítico se iniciou, né, com a prática de agropecuária, né, é importante na China, na região do Oriente Médio e Egito, na África subsaariana, tem um sítio na Amazônia e também no Peru, ali em toda aquela região da costa leste, essa região da costa leste da América do Sul, oeste da América do Sul, desculpa, na Mesoamérica, né, no atual México, e no leste dos Estados Unidos. Então, independentemente, a humanidade despertou para as práticas agrícolas. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar mais alguma coisa. Bom, vocês leram também uma coisa importante, de que a transição de um hábito de vida caçador-coletor para um hábito de vida agrícola, ele não é uma transição vantajosa para a humanidade, muito pelo contrário, né? Você tem um empobrecimento nutricional, um empobrecimento dietético, você começa a ter cáries, doenças infecciosas, epidemias, né? Por que a gente, então, faz essa transição? Possivelmente, esses cultivares possibilitaram que as populações humanas crescessem mais ainda, se hierarquizassem e passassem a ser dependentes desses cultivares também, né? Uma outra ideia que aparece no livro bem rapidamente, mas que no livro Sapiens é muito bem retratada, é essa ideia de que é uma coevolução com os cultivares. Da mesma forma que nós domesticamos o trigo domesticou o Homo sapiens, né? A gente é intencional, mas na evolução biológica as coisas acontecem sem intencionalidade. Então, o trigo se presta a alimentar a humanidade, assim como uma flor se presta a produzir néctar para alimentar uma abelha, né? A abelha também está coevoluindo e está espalhando o pólen da flor. Então, ali há um interplay, né? Isso é importante de ter noção. Bom, a evidência de que o Neolítico, então, traz vários problemas para a humanidade não faltam, né? Vocês leram sobre as situações mal adaptativas que vêm com a modernidade. Né? Esse é um exemplo super interessante, né, de um povo que é um povo mergulhador, né? Eles fazem pesca submarina, o povo Barral, eles são chamados também de nômades do mar, né? Eles vivem em barcos e eles mergulham tanto para pescar que o baço deles ele é diferente do baço do resto da população humana. Eles têm duas mutações e eles conseguem, então, segurar o ar ali por uns 5, 6 minutos embaixo d'água sem problemas. Então, mostrando aí um exemplo de coevolução gene-cultura, né? O corpo responde a uma prática cultural nessa população. Esse é um outro exemplo fofinho, né? Essa cara de fofinho que esses filhotes fazem. Nenhum outro mamífero tem essa musculatura para franzir a testa e fazer essa carinha aqui. Tá? Isso realmente, os cães coevoluíram conosco para deixar a gente sensibilizado que eles estão com fome, tadinhos, né? E aí, olha que interessante, né? Uma coevolução gene-cultura impactando num animal que nem é agrícola, nem é para a nossa alimentação, né? É realmente um parceiro de proteção e predação, né? De caça e coleta. Olha que interessante esse slide, mostrando no Egito Antigo
uma transição que, lógico, demorou 1000 anos para ocorrer, mas a deusa Sekhmet, ela era representada por um leão, né? E essa deusa Sekhmet, depois de 1000 anos, ela era representada por Bastet, que é um gato, né? Mostrando então esse fenômeno, né, do selvagem ao domesticado. Vocês viram essa imagem no livro também de Çatalhöyük, na Turquia, né, de 8.000 anos atrás, essa mulher parindo, né, e ela está sentada, também tem uma estratopegia, né, e ela está com as mãos apoiadas em 2 leopardos, né, então mostrando o nascimento e, de certa forma, a domesticação, né, as feras amansando. Então, também, ela foi encontrada num recipiente de cereal, pode ser que fosse algum tipo de amuleto, alguma deusa, pedindo fertilidade ou pedindo alimento, enfim. Está localizada lá na Turquia, no Museu de Anatólia. Né? Esse artigo, então, mostra alguns genes que foram modificados pela cultura humana. Quem quiser depois se especializar, são centenas de genes aí, que tem uma evidência de uma evolução muito rápida nos últimos 10.000 anos, como resultado, possivelmente, de práticas culturais. Né? O Kevin Laland é uma dessas figuras incríveis, né, que está propondo a extensão da síntese moderna para abranger todos esses fenômenos mais modernos de coevolução de genicultura. Essa ideia de autodomesticação, que o homem tenha se também autodomesticado, né, impedido a agressividade enorme que deveria existir. Hoje, nós somos, apesar das guerras e tudo, né, nós somos seres mais domesticados. Né? Por mais que você tenha uma guerra, o mensageiro da ONU vai lá, ou o inimigo vai lá, visita outro país, aí faz um acordo, aí o acordo não sai, aí declara a guerra. Tem toda uma ritualização, né, no combate. Provavelmente a nossa linguagem teve um papel importante, né, para reduzir a agressividade. Essa figura, então, mostra uma mulher maia, né? Depois que eles construíram essas bicas, né, elas pararam de andar o que elas tinham que andar para buscar água, né, com balde na cabeça. E aí teve uma economia de 400 calorias por dia. Essa economia levou a um aumento da fecundidade dessa população. As mulheres começaram a ter mais filhos, né, mostrando novamente a evolução biocultural humana. Né, e mostrando que essa evolução cultural também pode ser adaptativa, né, aumentando a evolvabilidade, né, aumentando a adaptatividade dessa população. Certo? Vou encerrar com essa frase, né, nunca dominaremos completamente a natureza, o nosso organismo. Ele mesmo, parte dessa natureza, será sempre uma construção transitória, limitada em adequação e desempenho. Tal conhecimento não produz um efeito paralisante, pelo contrário, ele mostra a nossa atividade e a direção que deve tomar. Certo? Gente, eu vou terminar a aula. A gente falou um pouco sobre DNA antigo, né? É uma linha muito importante de pesquisa. Está permitindo, então, a gente fazer o sequenciamento de fósseis, né? A gente falou um pouco do DNA antigo de Neandertais, agora a gente tem bastante DNA, tem várias sequências de DNA antigo de fósseis de Cro-Magnon, de hominídeos, e agora o grupo aí que a Laura está fazendo DNA antigo também aqui das Américas, né? Então, para a gente entender um pouco como que era a sequência genética desses nossos ancestrais americanos, tá certo? Gente, eu vou apresentar então para vocês o João Carlos. Boa tarde, João. O João Carlos, então, ele é pesquisador de pós-doutorado no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, da professora Mercedes Okumura, aqui do Instituto de Biociências, né, da Universidade de São Paulo. Ele tem uma pesquisa com ênfase em tecnologia lítica, arqueologia experimental e evolução cultural, especialmente nos grupos caçadores-coletores. Né. Ele é doutor em arqueologia pelo Museu Nacional
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também fez um doutorado sanduíche na Inglaterra, né, na University of Exeter, isso que fala. Ele é mestre em arqueologia pelo MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Né? Ele é bacharel em arqueologia pelo Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da PUC de Goiás. Certo? Ele também é atualmente editor-chefe da revista científica Paleo-Indian Archaeology e membro do comitê científico do Journal of Lithic Study. Ele tem também um trabalho importante de divulgação científica, né, com o site Arqueologia e Pré-História, e ele então vai apresentar para nós a palestra. Queria começar agradecendo muito, João Carlos, pela presença. Vou deixar a turma contigo, tá bom? Então isso que vocês estão vendo ali, né, que a gente chama de um seixo rolado. Na verdade não é um seixo, tem um calhau, né, porque ele é maior do que um seixo. Um seixo é só de no máximo 6 centímetros. Mas enfim, é um bloco de pedra que foi coletado ali no rio. Já tem até um lascamento natural nele aqui, ó. Isso daqui é natural, não foi eu que tirei. Então eu vou pegar esse bloco para transformar num bifácio. Eu, inclusive, aproveitei que ele já tem esse formato mais ou menos de um triângulo. E o que eu estou mostrando ali, ó? Onde que eu vou bater? Quanto mais longe do bordo eu bater, mais espessa vai ser a lasca. E eu vou bater ali nessas áreas que tem esses bordos menores de 90 graus. Tá lá, bati, tirei uma lasca. Se eu fizesse isso daqui mais 2, 3 vezes, pronto, eu já teria um chopper. Ou tipo isso, ó. Dei um golpe que tirou várias de uma vez só. Pronto, já tem um chopper. É isso. Isso é o chopper, tá, gente? É basicamente isso. Mas olha lá, vocês estão vendo o ângulo, né, que eu estou olhando. Eu quero bater em ângulos que sejam mais próximos de 90 graus, ou seja, que sejam ângulos retos. Quanto mais próximo de 90 graus, mais longa tende a ser a minha lasca. E por que eu quero essas lascas mais longas? Porque eu quero reduzir a espessura do artefato, quero que ele seja fino, não quero que ele seja muito grosso. E é basicamente isso que eu vou fazer todo esse momento, ó, as lascas que eu estou tirando. Essa parte branca que vocês estão vendo da rocha é o que a gente chama de córtex. Imagina que fosse como se fosse a casca de uma maçã. É como a casca da pedra, basicamente, né, desses seixos. Eu estou expondo a parte do arenito silicificado, né, que é o tipo de rocha que eu estou lascando, arenito silicificado. É uma areia fossilizada do deserto Jurássico. Mudei de percutor, né, peguei uma outra pedra que também é resistente ao lascamento. A pedra na qual eu estou batendo, o arenito silicificado, ela é frágil. Por isso que ela quebra e aqui está na minha mão não. A minha é mais resistente. Então, se você quer coisas afiadas na pedra, você precisa de pedras que sejam, se a gente fosse comparar com algo moderno, que fosse algo muito parecido com vidro. Ou seja, frágil como um vidro. Tanto é que muita gente, quando quer aprender a lascar hoje, né, a gente usa bastante vidro para lascar. Às vezes eu dou essas raspadinhas. Ah lá, mudei o percutor. Agora eu peguei um chifre. Chifre também serve para lascar. Agora eu tô mostrando onde que eu vou bater ali, ó. Primeiro eu tô reduzindo ali para não correr o risco de bater ali, mas eu quero bater nessa parte que tá um pouquinho mais proeminente. É aquilo que eu falei, se eu tenho um percutor macio, eu tenho mais sucesso em tirar essas lascas longas para deixar peças finas. Eu lasquei, mas ela não se destacou completamente. Tô dando umas outras pancadinhas para quebrar o finalzinho dela, que ficou meio preso ali. Pronto, saiu tudo. E a todo momento eu tô dando umas pequenas pancadinhas, saindo lasquinhas bem pequenininhas. Tudo isso é só para fazer aquela mudança que eu expliquei lá no começo. Mudar o ângulo que eu quero bater. Porque se ele está num ângulo muito afiado, como algo menor do que 60 graus, por exemplo, eu não vou conseguir tirar lascas grandes. Então eu tiro lasquinhas pequenininhas para mudar o ângulo e deixar ele mais próximo de ser um ângulo reto. Ó, tirei uma lasca grande daqui agora. Olha lá, só o meio agora que ficou com aquele pedacinho de córtex.
Lascou, tira mais um pouco. Vocês estão vendo que às vezes eu bato e não sai nada, né? Quer dizer que eu tô batendo no lugar errado ou não tem um ângulo direito para bater ali. Por isso que não acontece nada. E é muito importante esse negócio dos ângulos. Olha lá, bati ali, tirei mais uma lasca longa. Porque isso é muito mais importante do que ter força. É o famoso, aquilo que a gente sempre fala aqui no Brasil, né? Não é força, é jeitinho. Força não quer dizer nada quando você vai lascar. Se você aplicar muita força, na verdade você pode estragar a tua peça. Porque esse material já é frágil, então você não precisa ter força nenhuma para fazer essa técnica, né? Eu não falei aqui, por exemplo, do lascamento por pressão, que daí sim é usando força bruta, né? Você só aperta a pedra até ela lascar. Mas isso não existia no... Isso só vai começar a existir no Paleolítico Superior. É por isso que eu nem falei disso daí. Antes era só bater pedra com pedra, chifre com pedra. Ela peguei um chifre maior do que aquele que eu tinha antes. Eu acho que é maior. Ela mudei todo o ângulo aqui. Eu vou bater bem onde fez as mudanças no ângulo. Ela tô criando um gume afiado, né? Um borda afiado. Ele fica meio irregular, né? Mas depois eu posso só corrigir. O som aparece para vocês? Não, tá sem som. Eu não sei como é que faz para aparecer som. Vocês ouvirem o som, né, do lascamento. Quantas percussões em média para fazer uma biface, João? Não existe uma média. Isso tudo, por exemplo, quantas lascas a gente vai tirar? Quantas vezes a gente vai bater? Quanto tempo a gente leva para fazer uma peça? Tudo isso varia de acordo com o que a gente tem para trabalhar. E quando eu falo que a gente tem para trabalhar, principalmente o bloco de rocha que você pegou. Se ele já tem, por exemplo, esse daqui ele já tinha um formato triangular e uma proporção de largura e espessura bacana. Então não demorei muito para chegar lá. Já está quase um biface, está praticamente um biface. Olha como que eu cheguei rápido. Se fosse um treco muito mais arredondado, se fosse uma bola, né, de pedra, ia demorar muito mais para chegar nesse formato. Então varia bastante. Não tem como é que eu falo? Um número assim que eu possa te dar. Agora, eu pessoalmente, né, quando eu tô fazendo esses bifaces, que geralmente eu pego esses blocos que já são meio achatadinhos, eu demoro mais ou menos esse tempo que vocês estão vendo eu demorar para fazer mesmo. Se ele é muito bacana para trabalhar, eu demoro uns, sei lá, uns 7 minutos. Se ele é muito mais complicado, eu preciso reduzir bastante coisa, eu vou demorar uns 15 minutos. Agora, se eu quiser fazer um biface extremamente fino, e aí eu preciso de um material melhor, ferramentas melhores e tal, aí eu vou demorar um pouco mais, posso demorar até 1 hora para fazer. De uma ponta de flecha, por exemplo, né? Posso demorar até 1 hora para fazer uma ponta de flecha. Mas também posso levar 20 minutos, dependendo do material que eu tenho. Ou seja, varia pra caramba. Ali, os gumes eles já estão, né, basicamente do jeito que você quer para ser utilizado. Agora eu vou trabalhar ali só a base, que eu quero que ela fique um pouco mais arredondada, para que se encaixe melhor na minha mão. Né? Eu não vou formatar só a área que vai ser utilizada para transformar outro material. Né? Você também precisa deixar bacana a parte onde você vai segurar, porque afinal você não quer que aquilo fique afiado para você não cortar sua mão. Ou dependendo do artefato, né, se for um outro tipo de artefato mais moderno, você quer, sei lá, fazer um pescoço, alguma coisa ali para você encabar, né, como um machado, com uma ponta que precisa de um pedúnculo para você colocá-lo
na sua lança, no seu dardo, na sua flecha. E é isso lá. Acabou. Tenho meu machado de mão. Posso usar ele para rasgar. Eu estava só fazendo uma pequena demonstração, né? Mas acabei rasgando sem querer o couro mesmo. Não era para fazer isso. Assim, só para ter uma ideia, né? De como que eu posso segurar ele para utilizar. Posso usar ele para João, bater. Pode falar. tem uma pergunta aqui no chat, ó. Tem como saber se essa elaboração de ferramentas era algo cotidiano ou era um processo feito esporadicamente, aí guardavam a ferramenta pronta e sempre utilizavam a mesma enquanto fosse útil? Olha, a gente consegue ver em alguns sítios a mesma coisa. A mesma coisa, as duas coisas. O mais provável é que o lascamento em si, e quando eu falo lascamento em si, tipo, tudo que você pode ser lascado, ele era uma coisa bem cotidiana mesmo. Mas algumas ferramentas deveriam ter sido produzidas de forma mais esporádica. Porque elas são, como posso dizer... O pessoal utilizava muitos anos atrás o termo guia fóssil. Aliás, fóssil guia. Não é necessariamente um fóssil, mas você pegar um artefato e mostrar, olha, o principal artefato dessa cultura é esse daqui. Só que muitas vezes ele não é o que mais existe ali naquele sítio arqueológico, ou então ele é o mais padronizado de todos. Varia pra caramba. Mas a gente sempre costuma pensar que esses artefatos, que são os mais padronizados, ou como a gente chama na arqueologia, artefatos formais, eles deveriam ser produzidos mais esporadicamente. E se você não consegue mais utilizar ele, ele é retrabalhado. E você acaba percebendo que ele foi retrabalhado. Ainda é o mesmo artefato, você não produziu um novo, você só pegou aquele que existia e foi retrabalhado. Então nisso você pode pensar que teve coisas mais esporádicas. Em alguns sítios a gente consegue ver isso. Outros tipos de artefatos, eu acredito que eles eram mais cotidianos mesmo. Porque às vezes você pega simplesmente um núcleo, né? Você começa a tirar algumas lascas e você só quer utilizar aquela lasca naquele momento para ser utilizado na hora e depois você joga lá fora. Opa, preciso de uma outra. Cadê aquela que eu acabei de utilizar? Não sei. Bati de novo, tirei outra lasca, pronto, tem mais uma aqui. Então, você sempre vai acabar precisando fazer com uma certa constância certos artefatos. Já outros acabam sim sendo mais esporádicos. Porque afinal você consegue reutilizar, reavivar eles várias vezes.